O estudo hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, na lição 35. Observemos amando. E quem irá contribuir com o estudo é o nosso amigo e facilitador, Richardson Miranda. Richardson, seja bem-vindo e um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer o convite. É sempre um prazer estar contribuindo com os estudos desta casa. Então hoje nós faremos o estudo do capítulo 35. Observemos amando. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus 7,3. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias, com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. Cabe a nós, então, refletirmos o porquê deste hábito de sempre procurarmos o mal, o que é ruim nos outros. Para começar, estamos num mundo de provas e expiações, no qual todos os espíritos que aqui estão encarnados, incluindo nós mesmos, são espíritos imperfeitos. São espíritos que estão no segundo plano de evolução, os quais aqui estão se aperfeiçoando, colocando em prática os aprendizados adquiridos, assim como buscando novas formas de lidar com as intempéries da vida, com as dificuldades, as quais eles passam a conhecer as suas próprias dificuldades e, assim, através deste autoconhecimento, a cada um é dado a oportunidade de se aperfeiçoar e evoluir. Mas por que temos o hábito, então, de sempre buscarmos os defeitos dos outros? O Emmanuel sempre falava com o Chico que o grande segredo da vida é nós conseguirmos encontrar luz na escuridão. É encontrarmos algo de bom naquilo que é ruim. É nós vermos beleza naquilo que é considerado feio. Porque amar o belo e gostar do bom é fácil. Porque esta própria natureza de ser bom e belo, ela já nos traz um movimento de vibrações positivas. Então, não há esforço nenhum. Então, o grande segredo é nós encontrarmos a beleza, a bondade, a luz na escuridão. Se nós procurarmos e olharmos em todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas, até aquelas que por nós são amadas, são queridas, nós encontraremos defeitos, nós encontraremos imperfeições. Porque, como eu disse, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos no segundo plano de evolução, onde praticamente a totalidade dos espíritos que aqui estão são os espíritos ainda que, infelizmente, as imperfeições, elas ainda superam as qualidades. Mas não quer dizer que não existam qualidades. Sempre há. E também muitos desses nossos irmãos que
muitas das vezes manifestam somente características ruins, negativas, eles carecem de que alguém olhe para eles e encontre neles algo de bom. Porque, e muitas das vezes, nem sequer eles mesmos conseguem fazê-lo. Eles mesmos não conseguem ver algo bom em si. E assim, eles seguem na vida praticando o mal, porque para eles se resumem somente ao mal, que neles não tem nada de bom. E quando alguém olha com compaixão, com carinho, com amor, a este irmão é dado um olhar diferente, algo que o toca diferente. E aí cabe trazer um caso que aconteceu com o Chico Xavier, que eu já até relatei algumas vezes, mas sempre ele vem à minha mente quando se trata dessas situações, de quando nós lidamos ou estamos aí abordando a questão da maldade, da imperfeição, da falta de luz nos outros. Que é o caso que o Chico relata que um dia ele estava recolhido em seu quarto e se preparava para fazer suas orações. Até que ele é surpreendido pela entrada de um espírito muito alto, muito forte, de face muito rude, que transparecia muita maldade e que ele estava muito enfurecido. E que ao adentrar, Chico foi ali envolvido por um medo. Chico foi ali envolvido por uma aflição, porque realmente ele sentiu na alma que se tratava de um ser que estava imerso na escuridão. Assim sendo, este espírito entra, muito nervoso, e já se põe a dizer: É, eu te encontrei, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele assim pegou o Chico pela gola da camisa, levantou e começou a sacolejar ele no alto. E o Chico no dentro com aquele medo. Aí ele começou a pensar, né, Senhor, me socorre, me socorre. E o espírito continuava ali por agredir ao Chico. Até que veio o Chico um sentimento de compaixão e ele, no fundo do seu coração, sente uma simpatia por aquele espírito. E ele vai assim, no seu íntimo, diz: Jesus te abençoe, meu irmão. Neste momento, esse espírito para e assim vira para o Chico e fala: É, com você não tem mesmo jeito. Eu vou embora e depois volto. E assim soltou o Chico sobre a sua cama. O Chico, quando ali caiu, amedrontado, impactado com esta ocorrência que ele passou, ele naquele momento interpela a Emmanuel. E Emmanuel se apresenta. E Chico, ainda um pouco afoito, diz: Emmanuel, por que você não me ajudou? Olha, esse espírito queria me agredir, iria me violentar.
Aí o Emmanuel fala para o Chico, mas Chico, era uma questão que você que tinha que resolver. Aí o Chico fica, mas resolver como? Eu não fiz nada. O Emmanuel fala, sim, você fez muito. Você foi o primeiro que olhou com compaixão, sem julgamento, sem ódio, sem violência. E assim você plantou lá no mais íntimo desse ser a sementinha. E através desse sentimento de alguém ter olhado para ele diferente, que o tocou, que agora a espiritualidade de luz vai conseguir cultivar esse sentimento e fazer com que esse irmão saia da escuridão e que ele possa ali ganhar a luz, a sua luz de consciência, a luz dos seus sentimentos, a luz da vida e de todas as oportunidades. Porque até então, esse irmão ele foi se fechando. Ele foi se fechando nesses sentimentos ruins, neste olhar dos outros sempre para com ele de algo ruim, algo que não vale a pena. E ele passou a se ver assim. E passou a seguir a sua existência, tendo para ele como missão o mal, por ser achar a expressão do mal. E agora ele viu que não, né? Ele pode ser diferente e que é diferente. Então, muitas das vezes, muitos dos nossos irmãos que estão ainda impelidos em ações negativas, em comportamentos ruins, atitudes ruins, o primeiro movimento é de que esses irmãos eles seguem a forma como eles se sentem vistos e também passam a se verem assim. E alguém, em algum momento, pode lhes olhar de forma diferente, tocar o seu coração de forma diferente e mostrar para eles que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, mas que a todos nós são dadas as mesmas oportunidades e principalmente a grande oportunidade que é, como Emmanuel falava e Chico também, de recomeçar de novo e fazer um final diferente. Se erramos, se nos desviamos por caminhos ruins, e se não hoje não é possível nós voltarmos e fazermos diferente, é possível recomeçar e mudar este fim desta história, dessa existência, e fazer valer a pena. Assim como Santo Agostinho nos traz com a biografia, né, da sua vida, com todas as suas passagens, as quais ele teve um caminho de desvios, de erros, mas quando ele foi tocado pelo Cristo, pelas palavras do Cristo, isso lhe fez sentir diferente. E ele muda radicalmente a sua vida. E ele consegue fazer um final magnífico, com tantas vitórias, com tanta evolução e esclarecimento, que ele, isso praticamente superou os erros e os desvios que ele tinha cometido.
e consegue galgar, né, a evolução em um plano de luz para aqueles espíritos que vibram, que conseguiram tirar o maior aprendizado e a melhor aperfeiçoamento e evolução neste plano. Cabe quem tiver interesse de ler a história da vida de Santo Agostinho, que é um grande ensinamento para nós. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade da nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Aqui cabe uma reflexão muito importante, que é o outro, ele é espelho de mim mesmo. Eu só conheço no outro aquilo que eu conheço em mim. Se eu acho o outro rabugento, chato, é porque eu conheço a chatice. Eu conheço o que é ser rabugento. Seja em mim, principalmente. Porque o outro reflete aquilo que há de bom e de ruim em mim. O outro é um espelho de mim mesmo. A espiritualidade sempre nos diz que os nossos ditos desafetos, aqueles nossos irmãos com os quais nós não nos damos muito bem, temos desencontros, eles têm muito mais a nos ensinar do que os nossos irmãos que nós gostamos, que nós amamos, que fazem parte das nossas vidas. Porque aquele que tem algo que eu tenho uma dificuldade de lidar, ele tem algo para me ensinar. Me ensinar sobre mim mesmo. Principalmente para eu entender o que é essa dificuldade. O que ele tem que me afeta tanto? Será que eu tenho isso em mim mesmo? Porque se fosse algo generalizado, que o mundo todo, qualquer lugar que esse indivíduo estiver, aquilo de alguma forma afeta as pessoas, é tido como ruim para as pessoas, nós ainda poderíamos ter como uma desculpa de que realmente é dele, que aquilo afeta a todos. Mas vamos parar para pensar. Aqueles que nós temos esses desencontros, tem pessoas que os amam, tem pessoas que dão certo com eles. Então quer dizer que primeiro vai de encontro àquilo que nós já refletimos aqui no início, que eles têm algo de bom também. Ninguém é, na sua totalidade, mal, ruim. Então, assim, ele tem algo de bom que outros conseguem ver. E que também eu posso conseguir ver isso. E aquilo que me afeta, que me incomoda, por que a outras pessoas não incomodam, não afetam? É porque aquilo de alguma forma mostra algo sobre mim. Aquilo me faz olhar para mim mesmo. E é muito fácil eu fazer esta transferência para o outro e tê-lo como bode expiatório daquilo que eu não gosto em mim e assim ficar na posição de que o problema não é comigo, o problema está no outro. Isso é tão bom, não é?
tira uma carga, uma responsabilidade tão grande de nós. Mas isso se chama imaturidade, porque a transferência da dificuldade, da culpa, do erro para o outro é uma forma de nós fugirmos daquilo que é nosso, de que nós temos que olhar, nós temos que nos apropriar para, através disso, nós aprendemos e mudarmos. Porque sempre se eu ficar julgando para o outro e nunca olhando e me apropriando daquilo que é meu, eu nunca conseguirei me aperfeiçoar, melhorar, aprender, evoluir. E nós, assim, estamos perdendo tempo, porque nós vamos, assim, ficar estacionados. Não é? Porque se eu fico ali sentado no meu trono da verdade, todos os outros que são errados, que têm defeitos, que estão ruins, esses outros estão seguindo a vida deles, e a grande parte está tentando se melhorar, se aperfeiçoar e evoluir. E eu não, eu fico ali, acomodado. Porque se eu não tenho defeito, não tenho problema nenhum, então eu não tenho nada que fazer, eu não tenho nada que melhorar. Então onde que eu estou está perfeito. Mas nós estamos numa escola, esse mundo é uma escola. Então, se nós estamos aqui, é porque nós temos coisas para aprender, colocar em prática e evoluir. Se você não faz, você simplesmente está deixando a vida passar. E esta vida passar, você está perdendo uma grande oportunidade. Porque, como nós já dissemos em outros momentos, a vaga para essa escola é muito concorrida. A espiritualidade nos traz que para cada um de nós, que aqui estamos, tem 3 espíritos desencarnados na orla espiritual da Terra. E boa parte deles ali ansiosos por uma oportunidade de se matricular, de reencarnar neste plano, para assim poder colocar em prática, aprender e evoluir, porque é uma grande oportunidade. Se somos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, então temos 21 bilhões de espíritos desencarnados aí, desejosos por uma oportunidade. E para nós, assim, ficarmos sentados no troninho da verdade, achando que a nossa vinda para este plano era simplesmente para ficarmos aqui acomodados e apontando o dedo para todos e deixando a vida passar, não nos apropriar de nada, aprender com nada e não evoluir, nós estamos perdendo a oportunidade. E isso será cobrado. Será cobrado por nós mesmos, porque quando retornarmos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, ao chegarmos lá, nós chegaremos com as malas vazias. E nós mesmo teremos ali esse juízo crítico que cobraremos de nós mesmos, né? O tempo que nós perdemos, nos desviando aqui. E então o outro se torna o espelho de mim mesmo. E até as questões boas, né? Quantas vezes nós observamos as pessoas se incomodarem com as vitórias, as conquistas dos outros e tentar até desmerecê-las, inferiorizá-las. Ele conquistou isso porque os pais ajudaram. Ele passou nesse concurso, nessa prova, é porque foi facilitado, sempre tentando inferiorizar. Mas olha que interessante, ao invés de tomarmos o crescimento, a grandeza, a vitória do outro como estímulo para nós
como combustível para nos impulsionar a conseguirmos as nossas, nós preferimos então ficarmos no trono da verdade e inferiorizar e diminuir até aquilo que é bom e que foi a vitória do outro. Porque de alguma forma o crescimento do outro ele incomoda, a vitória do outro incomoda, porque ela mostra a minha própria incompetência. Porque eu disponho dos mesmos recursos. É só olhar para o lado que eu verei irmãos que vêm com condições diferentes, menores do que as minhas e conseguem vencer e ser felizes, evoluírem. Posso olhar também para cima e ver outros irmãos que vêm com outras facilidades, se assim eu queira. Mas é de cada um com suas capacidades, com seus recursos. E assim, se eu não faço, é porque o meu maior inimigo, a minha maior dificuldade, sou eu mesmo. E aí é difícil, né? Nós nos encararmos no espelho. Eu sempre digo, todas as manhãs, ao levantarmos, primeiramente agradecemos por esta dádiva que é a vida, esta oportunidade que temos. Nós temos que chegar na frente do espelho e olhar para nós mesmos e sermos sinceros. Falarmos para nós mesmos quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos méritos também, porque senão ficamos no comportamento enviesado, viciado de também sempre ficarmos olhando para aquilo que nós não conseguimos ou aquilo que nós temos dificuldade. Nós também temos que ressaltar e reafirmar aquilo que nós já conseguimos, as nossas potencialidades, porque é elas que nos darão força para avançarmos naquilo que se refere a nossas limitações. Mas ter esse bate-papo sincero com nós mesmos. E aí é isso que faz com que nós possamos nos apropriar daquilo que é nosso. Aquilo que é meu quando eu olho no espelho. E que eu possa assim, ser sincero e focar. Ser complacente também comigo, né? Me acolher, não ser duro. Porque a espiritualidade sempre ela demonstra, né, que muitas vezes as pessoas elas ficam nessa transferência da culpa, da responsabilidade, das dificuldades para os outros, é porque primeiramente é ruim, é doloroso, né? Nós assumimos isso para nós, porque são as nossas chagas, as nossas mazelas. E segundo, porque isso traz medo. A gente cai naquilo que a gente tem dificuldade, que a gente pensa não ter força. Mas o primeiro passo é reconhecer isso, para que assim nós possamos buscar os recursos necessários para corrigir, para aperfeiçoar, para superar e vencer. Então, temos que fazer esse exercício da autoanálise e da sinceridade para com nós mesmos. O benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Vamos lembrar das passagens do Cristo, né? Quantos ensinamentos, quantas questões ali que são trazidas que o Cristo é um ser de
dotado da grandeza espiritual, luz, foi visto por muitos como algo ruim. Mas isso vai de encontro ao que nós estamos refletindo. Aqueles que julgaram Cristo, condenaram, apontaram ele como um ser ruim, que não conseguiram ver a bondade e a grandeza do Cristo. A escuridão, a maldade, estava no Cristo ou estava neles? Porque eu vejo a vida através da vitrine da minha alma. Tem uma outra mensagem, uma historinha interessante para a gente entender isso. Que ela traz a história de uma mulher, todos os dias pela manhã, ela se levantava e ela preparava o café para o seu marido. E era uma mulher muito prendada, ali, muito cuidadosa, né? E que fazia com tudo com muito apreço para o seu marido. E tinha uma janela com uma vidraça que dava de onde que dava para ver o quintal da sua vizinha. E quando o marido levantava, ele vinha tomar o café, ela ficava lá, né, tomando café junto com seu marido, ela então virava para ele e falava: "Olha lá". Ela a vizinha estava lá estendendo as roupas no varal, aí ela falava para o marido: "Bem, olha lá, não é possível que ela vai ter a coragem de colocar para secar aquelas roupas encardidas daquele jeito". O marido dela calado ali, tomando café. No outro dia, levantou, fez tudo de novo, sentou para tomar o café, olhou pela janela. Olha lá, bem, não é possível que ela vai ter coragem. Ela lavou aquelas roupas direito. Ela vai colocar aquela roupa encardida, suja daquele jeito no varal? Aí passou um dia e de novo. Ela vira para o marido e fala: "Bem, não, olha lá, não é possível. De novo, essa mulher é muito porca". Aí o marido, que sempre ficava calado, virou para ela e disse: "É melhor você limpar o vidro da janela". Aí ela se assustou e parou. E ele, ao abrir a janela, viu-se que a sua vizinha, ela estava estendendo as roupas limpas, né? Ela também era muito cuidadosa. Então, o que que estava sujo? A vitrine da janela da cozinha. Então, ela via o outro, a vida, através dessa vitrine. Esta vitrine que estava suja. Então, quantas vezes nós olhamos o outro e não conseguimos ver o bem, não conseguimos ver a luz? Mas aí que vem essa reflexão. Será que realmente esse outro é desprovido de bondade e de luz? Ou a minha vitrine que está suja, que está embaçada? Esta vitrine por meio da qual eu vejo a vida. Se eu me torno um ser que somente busco ver o lado ruim das coisas, me intoxico cada dia por pensamentos negativos, por imagens ruins, pelo mal que rodeia o mundo, mas que, como eu já disse, né, em outros momentos também, o mundo tem muita coisa boa
Basta nós analisarmos para onde nós estamos focando a lente da nossa câmera, né? Que essa câmera é a nossa câmera mental. E a partir disso que nós observamos como que está a nossa vitrine, né? A janela mental, como ela está? Será que a nossa janela mental ela está boa, está limpa? Que eu consigo realmente ver o mundo e entender o mundo como ele realmente é? Ou eu estou julgando o mundo a partir da escuridão, do mal que está em mim mesmo? Que mais uma vez vem reforçar o que nós estamos aqui dizendo. Então, cabe a mim a fazer com que eu entre no processo de olhar para dentro de mim. Conheça-te a ti mesmo. Não é assim? Então eu tenho que me conhecer. Quantas vezes nos atendimentos fraternos, mediúnicos, eu tenho a oportunidade de perguntar para as pessoas: quem é você? Elas não sabem dizer, porque elas estão tão cheias da vida do outro, do que é do outro, do que ela sente que é mal do outro, dos erros do outro, que ela está numa constante fuga. Então ela não sabe nem quem é ela mesma. Então como que ela vai saber o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela precisa melhorar, o que ela tem de pontos fortes? Como ela vai saber se sua vidraça está suja, se ela precisa limpar? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. E depois é a reforma íntima, que é procurarmos nos doutrinar. Quantos doutrinadores nós temos aí espalhados pelo mundo que querem doutrinar os outros, querem educar os outros, que querem mostrar o erro dos outros? E quantos poucos temos que têm se doutrinado a si mesmo, educado a si mesmo, ou seja, limpado as suas vidraças, para realmente verem e estarem conectados com o mundo como ele realmente é. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indivisíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Olha o exemplo de Maria Magdala. Jesus foi o único que conseguiu vê-la diferente. Ela, com esse olhar, se transformou e conseguiu ser tão cristã, seguir tantos os passos do Cristo, muito mais do que outros que lá no momento se achando o direito de até apontar para ela e julgá-la, que se achavam tão melhores, não conseguiram. Então, isso mais uma vez reforça o que nós já refletimos sobre o olhar que o outro também que está na escuridão necessita. Isso pode ser a sementinha, como lá no caso do Chico, o obsessor, para fazer com que isso seja o primeiro passo que este ser necessita para buscar a luz. E que nós nunca podemos nos atrever, né? Como diz o próprio Cristo, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra.
Porque quando eu aponto um dedo para o outro, fica 5 apontando para mim mesmo. Digo, 4 apontando para mim mesmo, né? Quando estou apontando um dedo para o outro. Ou seja, quando eu encontro um defeito no outro que eu sinto essa, esse conforto de poder falar, eu estou esquecendo que se eu olhar no espelho, eu tenho muito mais que isso. E do outro lado, mesmo que o outro tenha errado, vamos refletir. Ele fez a partir daquilo que ele dispunha, dos recursos que ele tinha, seja da experiência de vida, seja os recursos cognitivos, ou seja, da inteligência, dos recursos financeiros, dos recursos afetivos. Naquele momento, dentre os recursos que ele dispunha, foi a melhor decisão que ele conseguiu tomar. Que passado, ele mesmo pode se cobrar, dizendo que não foi uma decisão acertada, que errou, ou que outros que dispõem de outros recursos, que às vezes maiores, né, que estão mais à frente do que ele, apontar esse erro e julgá-lo. Mas ele fez com que ele pôde. Ele deu o que tinha para dar. Isso cabe a uma autoanálise de nós mesmos. Eu hoje voltar o meu olhar para o meu passado e observar os meus erros, aquilo que eu não fiz, que eu fiz e que hoje eu vejo que não foi bacana, a própria experiência do erro já me tornou diferente e me fez hoje ter esta condição de julgar o passado. Mas lá eu não tinha essa experiência. Então lá eu fiz o que eu pude, o que eu achei que seria o melhor. Porque convenhamos, alguém conhece qualquer pessoa que tenha tomado uma decisão que para ela, naquele momento, seria ruim? É até difícil de nós discutirmos sobre isso, porque é algo muito profundo. Por exemplo, um irmão que comete um roubo, ou até um crime, né, leva à morte de alguém. Naquele momento, ele tomou a decisão que foi melhor, nem que seja para ele, não é verdade? Que naquele momento, se ele fez aquilo, porque ele pensou que algo bom teria, nem que seja para ele, mas que com os recursos que ele detinha, como eram muito limitados, como eu disse, seja os recursos afetivos, os recursos intelectuais, financeiros, espirituais, mentais, ele tomou a decisão, pelo menos a intenção foi boa, mas o ato e o resultado foram ruins. Mas foi condizente com o estado de evolução e com os recursos que ele dispunha. Então, julgarmos é uma posição, é algo muito arriscado, né? Muito preocupante, porque envolve esses diferentes fatores, né? Que a gente fala que são muitas variáveis. Então, é como ninguém sabe também o que é andar com o sapato do outro. Ninguém sabe a, a dor
aonde que o sapato aperta o outro. Se nós trabalharmos no princípio da empatia, ao colocarmos no lugar do outro, nós vamos nos surpreender de que muitas das vezes o que o outro faz, não justificando, mas compreendendo que o outro faz ou fez, foi resultado de muita dor, de muito sofrimento, e foi o que ele conseguiu fazer. Foi o, a decisão boa que ele tinha para dar, para tomar. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecostes para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rígido, doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe na doutrina. Observamos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então, para ele, Jesus, sempre era possível ver luz na escuridão, né? Seja de Maria de Magdala, Zaqueu, Simão Pedro, Saulo de Tarso. Jesus sempre conseguiu ver luz na escuridão. Que assim também possamos fazer. Primeiro, olhar para a nossa escuridão e depois olhar para o outro buscando a luz e não as trevas. Porque assim conseguiremos dar força para o bem e vencer o mal, seja o mal que nos habita ou o mal que ainda existe nos nossos semelhantes, que é o mal ainda da pouca evolução espiritual, ainda de nós espíritos que estamos nesta caminhada evolutiva em busca do nosso aperfeiçoamento. Que Jesus assim seja sempre o nosso guia e o nosso mestre. Então, esse foi o estudo nosso de hoje do Palavras de Vida Eterna. Desejo luz e paz a todos. Muito obrigado.